Olá, comunidade registral e você que acompanha o RIBcast para entender como o direito se conecta com a vida real. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao terceiro episódio da quarta temporada do RIBcast com veiculação especial no mês da mulher. Esse episódio, que é gravado aqui mais uma vez na sede do primeiro registro de imóveis de Maringá, é especial para todos nós. E mais que celebrar essa data, que é o mês da mulher, precisamos informar e proteger. Afinal, quando uma mulher reavalia a relação com seu parceiro, e principalmente quando essa relação envolve falta de transparência e agressão, uma das angústias, dentre tantas, é a dúvida sobre o patrimônio construído durante essa relação. Muitas mulheres só percebem que sofreram violência patrimonial quando já perderam acesso a bens, renda ou direitos que também eram seus. E a informação é a primeira forma de proteção. A informação é o primeiro esteio para dar segurança e, muitas vezes, coragem. Para essa conversa, recebemos aqui hoje duas debatedoras, como sempre, especialmente selecionadas para nos dar apoio, a tabeliã Virgínia Reis, muito conhecida de todos nós, que é uma grande professora no cenário notarial e registral e tabeliã no Rio de Janeiro, atua diretamente na formalização de atos jurídicos que envolve patrimônio, família e proteção de direitos. Com experiência prática na orientação de mulheres sobre regime de bens, escrituras públicas, inventários, divórcios e instrumentos de proteção patrimonial, Virgínia traz a perspectiva notarial sobre como a informação correta pode prevenir conflitos e evitar abusos. Virgínia, seja muito bem-vinda a esse episódio. Muito obrigada, Érica, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, dividindo esse momento. Muito obrigada. E para complementar o nosso debate de hoje, Miriane Ferreira, que é advogada, comunicadora jurídica e influenciadora digital, com forte atuação na orientação de mulheres sobre direitos patrimoniais, relações familiares e autonomia financeira. Miriane, seja muito bem-vinda a este episódio. Muito obrigada, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com mulheres tão inteligentes, com tanta vontade de contribuir. Eu espero poder ajudar um pouquinho aí quem está ouvindo também. Muito obrigada. Para a gente começar essa conversa, esse diálogo enriquecedor e instrutivo, o que é violência patrimonial, que inclusive é um tema que esses dias foi mencionado em novela, e porque muitas mulheres não percebem que estão vivendo essa situação de violência. Bom, violência patrimonial ela é todo ato que tire a autonomia da mulher do próprio patrimônio ou daquele patrimônio no qual ela teria direito. Condutas de violência patrimonial são condutas que você pode destruir patrimônio da mulher, reter documentos, qualquer coisa que você destrua ou você limite aquilo que já é dela, que já está em posse dela, mas também em relação aos direitos que ela tem, por exemplo, num casamento, pela comunhão parcial de bens, que tudo que tem ali foi constituído durante a união, a lei dá esse direito a ela, e quando essa mulher ela é tolhida desse direito, quando a mulher não tem acesso às contas bancárias do marido, ela participa, muitas vezes a mulher que fica, que cuida da casa, que não tem uma autonomia financeira, às vezes o marido tem essa parte financeira como arma, como forma de punir essa mulher, isso é violência patrimonial. E a violência patrimonial, às vezes o nome, ele traz uma ideia de algo muito agressivo, mas ela é super sutil e ela, muitas vezes, é institucionalizada na nossa sociedade, ela é aceita, porque é muito comum, às vezes, no almoço de domingo, tá o marido da mulher casado pela comunhão parcial de bens comentando que vai comprar uma casa e vai colocar no nome da mãe dele, por exemplo. Então, a violência patrimonial é sutil, ela aparece, claro, com formas mais expressivas, mas ela é algo tão do cotidiano das mulheres que muitas vezes ela não é percebida. Hoje em dia, a gente, até por ser um regime legal, a gente fala bastante da comunhão parcial, mas nós vemos muitas mulheres que casaram e casam ainda na comunhão universal de bens. E essa atenção também precisa existir
independentemente do regime, não é, Miriane? Com toda certeza. Independente do regime, ela existe, essa atenção tem que existir, inclusive em regimes de separação de bens, que no da comunhão, além de tudo, além daquela coisa do dia a dia, do homem se negar a prover algo que é necessário para a mulher, em regime de comunhão, isso aprofunda no patrimônio mesmo existente, construído. Agora, mesmo no regime de separação de bens, é perfeitamente possível essa violência patrimonial, num contexto em que, por exemplo, a mulher não trabalha fora, eles têm aquele acordo de que ele trabalha fora e ela cuida da casa, e aquele homem que não dá o sustento necessário, que faz às vezes por pirraça mesmo, não porque não tem condições, mas que quer controlar e manipular por meio de uma situação de poder que ele tem, um poder financeiro maior. É tão delicado e tão angustiante para a mulher se sentir nessa posição de dúvida. E quando a gente fala de patrimônio, é muito comum, no geral, a pessoa se sentir constrangida para questionar o que aquele marido está fazendo, o que aquele companheiro, como aquele companheiro está se movimentando ao redor do patrimônio, o que não deveria ser. Afinal de contas, patrimônio estamos construindo junto, como se fosse uma sociedade, e o viés de amor e de relacionamento deve ter uma análise distinta. Mas existe sim esse constrangimento da mulher. Na tua prática, Virgínia, quais são os casos mais comuns que você já viu envolvendo controle ou ocultação de patrimônio dentro do casamento ou da união estável que possa servir de norte para as mulheres que estão nos assistindo ou nos ouvindo? Os casos são diversos, mas você me fez lembrar de uma situação muito interessante na qual eu presenciava enquanto fui registradora civil das pessoas naturais. Antes de ser tabeliã, fui registradora civil, porque a gente percebe isso no momento da habilitação de casamento. No momento que o casal vai habilitar o casamento, a gente percebe um constrangimento muito grande de se falar do básico, que é de se falar da vida patrimonial ou do que se pretende ter como uma vida comum patrimonial do casal desde esse momento. Então, é como se houvesse como se dois assuntos não fossem permitidos. No amor não cabe discutir patrimônio ou discutir questões patrimoniais. Isso parece-me que culturalmente vem desde o nascedouro, desde o momento de fazer uma habilitação de casamento. E hoje a gente percebe, eu já percebo agora na parte de tabelionato de notas, o mesmo constrangimento existindo no momento de se fazer pacto antinupcial, no momento de se fazer uma escritura declaratória de união estável, porque pergunta-se para o casal, o que vocês conversaram sobre a questão patrimonial de vocês? É como se fosse um tabu, uma violência. O homem às vezes olha para a mulher assim, normalmente como quem diz, não, mas por que a gente vai falar sobre isso? A gente se ama. Então, eu acho que essa questão que você trouxe é uma questão para a gente refletir desde esse momento, desde esse nascedouro. Mas, passado esse momento inicial, que deveria ser um momento muito tranquilo para falarmos sobre a vida patrimonial, no decorrer da convivência conjugal, a gente percebe vários casos de ocultação de patrimônio dentro do casamento, da união estável. Eu diria que talvez o mais comum de se perceber no dia a dia do cartório de notas é a colocação de patrimônio em empresa, na qual normalmente um dos cônjuges apenas é o sócio. E aí você percebe que se tem a falsa ilusão de que só ele é dono da empresa, como se não houvesse uma comunicação das cotas da sociedade ou das ações da sociedade para com o outro. É como se aquilo estivesse mesmo preso dentro de uma empresa. Então, é da empresa, você não tem nada, tá tudo lá, e isso se transforma em uma moeda de troca. A gente percebe muito nas discussões de divórcio, separação, de solução de união estável. E, no fundo, você percebe que colocar patrimônio em empresa
é uma forma muito sutil de dificultar, no momento de um divórcio, de uma separação, a definição da meação do outro, porque quer se atribuir a cota ou ação um valor ínfimo, pequeno, que não representa o valor patrimonial que tem dentro da ação, dentro daquela empresa. Então, eu acho que talvez o mais corriqueiro e na qual as pessoas precisam ficar mais atentas. Mas, assim, no dia a dia a gente vê várias outras situações, como, por exemplo, bens em nome de terceiros, os famosos laranjas. Vamos comprar no nome da mãe. A gente percebe fazendo compras ali de patrimônio, colocando em nome de irmã, de irmão, do pai, da mãe, ou quem está normalmente em uma reconstrução familiar, em um segundo casamento, colocar todo aquele patrimônio que teoricamente é do casal em nome de um filho, que é o filho só de um. Então, assim, doações simuladas a famílias também é algo muito comum. Tá? Você percebe que aquela doação não é uma doação, mas a pessoa está tirando o patrimônio do casal para atribuir a um determinado familiar. Uso de contas bancárias. Uma outra coisa muito comum também no dia a dia é você perceber que o dinheiro do casal está numa conta bancária que não é conjunta, que não só um tem acesso, que dificulta a participação do outro, o acesso ao outro. E aí pessoas que procuram os cartórios, mulheres normalmente que procuram os cartórios para se orientar, para pedir orientação, para saber, olha, por que eu não consigo? Eu não sei, eu não consigo saber o que a gente tem no banco, quanto que a gente tem no banco. Então, assim, conta bancária também é uma forma de ocultação ou de controle patrimonial do casal muito comum. Eu acho que essas questões são as mais corriqueiras no dia a dia da serventia, do cartório, a gente percebe. Tão claro e tão importante a gente mencionar aqui, não é, Virgínia e Miriane? Amor requer transparência. Falar desse valor patrimonial que o casal constrói durante o casamento não deve gerar angústia nem para a mulher que precisa falar, nem para o homem que precisa ouvir. E daí, Miriane, partindo deste ponto de que é necessário transparência, não havendo transparência, se a esposa não se sente confortável, se a companheira não se sente numa posição de tranquilidade para questionar e para indagar, quais são os sinais de alerta que a mulher precisa observar? O que ela precisa ficar em atenção quando ela começa a perder acesso às informações financeiras ou decisões patrimoniais? Bom, apenas corroborando ali com o que a Virgínia falou, ela vê ali o início de como tudo acontece num pacto, num casamento. E eu vejo aqui normalmente como termina. Antes de responder a sua pergunta, eu vou fazer um adendo aqui, complementando como termina, que talvez essa parte não chegue até ela. Principalmente em relação às mulheres que se casam pela separação de bens. Elas chegam, eu não queria esse regime, mas nós chegamos no cartório, e aí eu fiquei sem graça, eu não tive coragem de falar que não aceitava, ou alguma que falou já foi taxada de interesseira, algumas até com uma resposta tentando se justificar, eu não me importei com isso porque eu casei por amor, mas começa ali, eles não falam desde o começo, é uma conversa que não se tem, é algo que parece que ao homem é permitido ter dinheiro, falar sobre dinheiro, a mulher, se ela fala, ela é oportunista, então isso vem desde o começo e ela trazendo esse panorama lá de dentro do cartório, é complementado com o que eu vejo aqui no final, como terminei, eu aceitei uma separação de bens porque a gente não falava sobre isso, eu não queria ser interesseira, eu não queria parecer interesseira, eu me casei por amor. Mas não é só sobre isso, né? O casamento, ele é uma comunhão de vidas, se for pelo regime da separação de bens, mas que seja um consenso verdadeiro. Não como muitas mulheres chegam aqui que nunca quiseram esse regime e foram obrigadas a aceitar. Obrigadas porque estavam apaixonadas, porque tiveram medo do julgamento. Então, eu acho que começa por aí. O sinal de alerta para essa mulher passa primeiro pela consciência. Ela tem que ter consciência, porque normalmente ela não se sente legítima desse patrimônio.
por mais que ela trabalhe fora, mas seja o marido aquele que trabalha mais e ganha mais, ela não se sente merecedora, legitimada àquele patrimônio. Pior ainda quando ela só trabalha dentro de casa, que não é só, porque é muito mais trabalhar dentro de casa do que trabalhar fora. Aí sim que elas chegam até mim sem a consciência, dizendo, mas só ele trabalhou fora, será que eu vou ter direito à metade? Porque só ele trabalhou. Então, primeiro de tudo, ela tem que ter consciência, porque para ela conseguir ficar atenta a sinais, ela tem que entender que ela tem esse direito, que ela é legítima, que o trabalho dela, seja fora, seja em casa, esse trabalho tem valor, que isso representa dinheiro mesmo, isso representa algo monetário na vida, que é tempo e dedicação. Então, primeiro de tudo, ela tem essa consciência. Depois disso, ela tendo consciência, vai faltar o quê? Coragem para falar, porque elas também não têm coragem em muitos casos. Elas têm consciência, entendeu que já aquilo está errado, então já é um grande sinal. Porque aí a sementinha da discórdia ali na cabeça dela já está plantada, mas ela vai precisar ter coragem para falar sobre isso. E isso é uma barreira, porque aí ela vai conversar, vai ser a mesma história lá no começo do regime do casamento. Você é interesseira, você não está comigo por amor, só eu trabalho, você tem uma vida de madame, tá bom demais o que eu tô fazendo por você. Então, ela tem essa barreira também do medo, da primeira falta de conhecimento e depois do medo, principalmente em situações que existe dependência financeira. Mas o que eu digo, se muitas vezes a mulher não tem condição de frear o que aquele homem está fazendo, então ela tem que se armar. Se arme com provas. Ele está comprando algo, por exemplo, e colocando em nome da mãe. Grave a conversa entre vocês, são provas assim básicas, mas que depois pode servir de indício para você ter uma quebra de sigilo bancário, para você conseguir rastrear por onde andou esse dinheiro e você conseguir mover o judiciário a seu favor. Gravações, acesso a contratos, como a Virgínia falou, isso de colocar os bens em nome da empresa. Muitos homens, eles têm a consciência de que são deles mesmo. Às vezes, quando eu atendo casais, normalmente você tem a impressão de que aquele homem que está lesando a mulher, ele tem essa consciência. E muitas vezes eu vejo que eles não têm. Eles acham que eles estão fazendo certo, eles acham que eles são justos, querendo dar 20% do que foi adquirido. Na cabeça deles, isso é justiça. Então, é outro problema que você vai convencer alguém que acha que está fazendo certo. Então, são muitas barreiras, mas o que essa mulher tem que fazer para se prevenir se ela não tem coragem de chegar e falar? E se esse chegar e falar para ela também não vai ter resultado imediato? Ela tem que gravar, vai gravando conversas, vai tirando fotos de documentos, o que aparecer para depois ela ter indícios e a partir desses indícios é que depois ela vai ter uma maior chance no judiciário de conseguir reaver esse patrimônio. Deixo aqui até a dica, no RI Digital é possível você monitorar a matrícula do imóvel, então se ela sabe que tem um imóvel que pode estar sendo transacionado, vendido, doado sem a participação dela, é possível fazer um cadastro no RI Digital e ali monitorar, através do monitor registral, essa matrícula e acompanhar o que pode estar acontecendo com esse patrimônio. Virgínia, qual que é a importância, já que a gente está falando muito de regime de bens, a importância de conhecer o regime de bens do casamento ou até aquele que é escolhido na união estável? No geral, muitas mulheres nem têm noção do regime de bens que está sendo escolhido ali, inclusive no registro civil, como você acabou de mencionar. Esse realmente é o primeiro momento. E a gente percebe muito nitidamente que a maioria chega no cartório para se habilitar a um casamento ou fazer uma união estável e, como a Miriane muito bem colocou, não falaram sobre o patrimônio. É um tabu. É falar sobre aquilo que demonstra uma falta de carinho, que não se gosta, etc. Então, acho que essa primeira barreira a ser ultrapassada. Esse momento inicial do casamento, da união estável que está sendo feita num cartório, é um momento de se buscar orientação, de se perguntar, de tentar saber quais são os regimes de bens, o que representa cada um deles, para que haja uma conversa, e a Miriane muito bem colocou isso, uma conversa franca, uma conversa direta, uma situação na qual realmente há uma escolha por aquele regime.
Há uma conscientização. Eu escolhi esse porque eu analisei e porque eu cheguei a essa conclusão. E não porque a mãe falou, o pai falou, o sogro falou, o vizinho falou, não sei quem casou assim, eu vou casar também. Porque o decorrer da vida depois, o dia de amanhã, o momento do término de uma relação, isso tudo vai fazer muita diferença, porque é o regime de bens, quer dizer, o regime de bens é fundamental para que você defina na prática quem vai ser dono de quê, para que você possa saber quem é que administra o patrimônio que é do casal, você ter a consciência de que você também tem condições e poderes e direito de administrar aquele patrimônio tanto quanto o marido. E, mais importante, você ter a consciência de como vai ficar a sua situação se, por acaso, o seu casamento ou a sua união estável terminar por uma dissolução, por uma separação ou por um divórcio. E também conseguir entender que o regime de casamento é importante até mesmo para definir como é que vai ficar uma possível herança se o seu casamento ou união estável terminar pela morte de um dos cônjuges. Então, o regime de bens é fundamental para a vida saudável de um casal que efetivamente quer manter uma relação saudável do ponto de vista patrimonial, sem violência ou sem qualquer tipo de violência patrimonial, para que a mulher possa efetivamente saber quais são os seus direitos, o que vai acontecer com ela se houver a separação, se houver o divórcio, se houver a morte de um deles. Tudo isso é definido pelo regime de bens. Então, buscar esse conhecimento no momento de se fazer em um cartório de notas, um cartório de registro civil das pessoas naturais, você lá vai ter condições de buscar esse conhecimento, buscar informação e efetivamente, livremente, de forma consciente, como a Miriane muito bem colocou, poder escolher o que você quer viver efetivamente naquela relação do ponto de vista patrimonial. Então, no fundo, o que acontece na prática, infelizmente, na grande maioria, é a gente perceber, as mulheres, que é de quem nós estamos falando efetivamente aqui nesse encontro, que as mulheres, elas sabem o nome do regime de bens, mas não sabem o que significa efetivamente aquele nome. Eu sei que eu vou vir aqui para me casar, ou para fazer um pacto no regime da separação convencional de bens, mas você sabe o que isso significa efetivamente? Tanto se o seu casamento terminar em vida, como se terminar numa sucessão. Uma outra moda que nós temos agora é a busca pela, entre aspas, renúncia ao direito de concorrência do cônjuge ou do companheiro sobrevivente na herança do outro. E percebe-se também nitidamente que muitas pessoas, muitas mulheres são levadas àquele momento dizendo, eu vim aqui, a gente vai renunciar ao direito de concorrência, mas sem entender exatamente o que está acontecendo, imbuída por uma situação de amor, colocando ali na prática, o que a Miriane muito bem pontuou, de que eu não estou interessada nisso, eu só quero ele, só quero o casamento, isso não importa. Importa, gente. Claro que importa, vai importar durante a vida assim, matrimonial, como em o caso de perda de uma pessoa ou de outra. Como é que vai ficar efetivamente? O casamento é uma comunhão de vida. Não necessariamente é uma comunhão patrimonial, se você eleger um regime de bens que não vai existir essa comunhão, mas é uma comunhão de vida. Essa comunhão de vida precisa ser efetivamente exercida pelo casal. E com muita consciência e muito conhecimento do que efetivamente você está escolhendo para o seu casamento. Por isso, não chegue num cartório para fazer a sua habilitação de casamento, ou não chegue no cartório para fazer sua declaração de união estável, sem antes conversar efetivamente e buscar orientação, seja no próprio cartório, seja com um advogado, seja com quem você se sentir confortável, do que vai ser a sua vida patrimonial se você escolher tal regime de bens ou escolher tal regime de bens. Porque só assim as mulheres vão efetivamente eleger ou
ou escolher ou ativamente estar participando daquele momento tão importante na vida de um casal. E antes de ter, inclusive, essa informação da escolha de bens, Virgínia, algo que me vem aqui à mente, não é porque você fica em casa cuidando dos filhos, ou fica em casa cuidando da roupa do marido, da alimentação, que esta mulher não contribui para a construção deste patrimônio. A Miriane comentou sobre isso e é muito importante a gente lembrar que construir um patrimônio envolve também ter um suporte familiar na sua casa, na sua vida amorosa. Então, mesmo que não haja essa contribuição financeira da mulher, a depender do regime de bens, ela sim contribui com aquele marido quando ela dá suporte, quando ela cuida dos filhos. E isso não pode ser um muro para que essa mulher tenha vergonha de ter informação sobre o que ela tem direito, sobre buscar informações com o advogado, com o tabelionato de notas, com o próprio registro de imóveis. Miriane, existe uma relação direta entre dependência financeira e permanência em um relacionamento abusivo? O que você fala pra gente da sua prática? Existe muito, mas antes eu quero falar um pouco, complementando ali o da Virgínia, falando sobre isso do desconhecimento. Imagina-se muitas vezes que esse desconhecimento em relação ao regime de bens, em relação ao seu direito de herança, ele está mais em pessoas que têm pouca escolaridade, mas não, eu vejo aqui com mulheres que eu atendo que têm doutorado, que são CEOs de empresa, que subentende que elas estudam muito e elas não sabem o básico, elas não sabem o mínimo, elas casaram, meu regime é aquele que tem direito a partir de não sei quando, mas elas não sabem, isso não é algo pontual, isso é geral, é algo muito generalizado, elas não fazem a menor ideia. Na parte do direito concorrencial, né, na parte de herança, mulheres já chegaram para mim aqui contando que tinham assinado alguma coisa no cartório, que elas não sabiam o que era, direito concorrencial. Eu falei, mas isso você está abrindo mão de ter direito à herança dele. Mas eu não sabia, tinha termos diferentes, eu não sabia, e mulheres instruídas. Então, isso acontece muito, de a mulher não saber o que ela está assinando, ela não sabe que ela tem direito à herança, ela não sabe que ela concorre junto com os filhos em caso de falecimento, na separação de bens, inclusive, então elas não sabem. Então isso eu falo que poderia ter um pouquinho de direito na escola, direito de família, pelo menos, porque a gente estuda tanto física, matemática, que depois eu não usei para nada. Podia ter um pouquinho de direito de família, direito do consumidor, para isso, porque isso melhoraria muito a vida das pessoas, isso traria clareza e reduziria muito os problemas no futuro. Então eu acho que esse conhecimento ele é fundamental, e é isso, converse com a pessoa do cartório, converse com algum advogado da sua confiança, mas olha, da sua confiança, né, da confiança dela, não do marido, da pessoa que vai casar, porque ali eles já vão ter um viés, né, que talvez não seja o melhor. E aí, respondendo a sua pergunta, a dependência financeira, ela é um problemão, na verdade, para você sofrer violência patrimonial, porque quando você depende financeiramente, você não tem liberdade de escolha. E aí é exatamente aí, se você pega uma pessoa voltada a essas práticas, um marido voltado a isso, é exatamente ali que ele vai acabar com a sua vida. Então, por mais que tenha o projeto de família, né, aquela mãe que só cuida da casa, dos filhos, eu sempre vejo isso com muita angústia quando eu vejo isso, porque eu vejo quanto essa mulher fica vulnerável na mão desse marido. Então, é uma porta, assim, a dependência financeira é uma porta escancarada para qualquer tipo de violência doméstica. A violência patrimonial, então, nem se fala, porque ela não tem acesso a nada, é tudo nas mãos dele. É uma mulher que, para tudo, ela depende desse marido. Claro que tem casamentos que funcionam bem, que tem um marido consciente, que a conta é dos dois, que a mulher tem acesso, mas quando essa não é a realidade, o destino dessa mulher aí que só se dedica à família e não foi atrás da sua profissão, ele pode ser muito triste, porque ela está totalmente na dependência daquela pessoa que ela confiou e
no futuro a gente não sabe o que esperar de uma pessoa como essa. Os casamentos terminam e eu sou a prova disso, porque todos os dias pessoas chegando aqui. Então, se eu posso dar um conselho para as mulheres, preservem a sua autonomia financeira, porque isso vai te preservar e muito de violência patrimonial e muito de violência doméstica em todos os aspectos. Agora, como você mencionou, não é, Miriane? Por mais que exista, e ainda que exista essa escolha, a gente pode até dar o nome de dependência financeira, mas não deixa de ser uma escolha em conjunto de divisão de tarefas. E a divisão de tarefas de eu fico em casa enquanto mulher, eu cozinho, eu cuido dos filhos e o marido trabalha, não pode ser sinônimo de dependência financeira. É um trabalho em conjunto para um propósito dos dois. Um trabalha fora de casa e traz a cédula, né? Traz o dinheiro para o lar. A outra cuida do lar, cuida dos filhos e cria um ambiente saudável para que esse marido possa trazer esse dinheiro para dentro de casa. Então a gente fala muito de dependência financeira e isso sendo um escudo, um respaldo para um relacionamento abusivo, mas é muito importante de trazer aqui nesse episódio para conscientizar que aquele que traz o dinheiro para dentro de casa recebe proteção da sua convivente para ter uma vida saudável, uma vida tranquila para poder trabalhar todo dia. Virgínia, e como o tabelionato de notas, em conjunto com o registro de imóveis, funcionam como instrumentos de proteção dessas mulheres? A publicidade registral que vem depois do registro da escritura pública pode impedir, por exemplo, a ocultação de bens? Eu entendo que sim. O registro de imóveis, né, quando a gente pensa aqui na parte de registro, funciona como um instrumento de proteção, porque torna o patrimônio imobiliário visível, torna o patrimônio rastreável, como você já tinha colocado antes, né, aquela possibilidade, dá segurança jurídica às relações, dificulta a ocultação de bens, porque a publicidade já foi feita, então para ocultar agora vai deixar rastreabilidade, vai ser fácil descobrir esse tipo de bula. E o próprio registro de imóveis também dá publicidade ao próprio regime de bens, né? Para que outras pessoas não venham alegar que não sabia que você era casado nesse regime de bens, se eu soubesse eu não teria feito tal coisa, não teria feito esse negócio com você. Veja, o próprio registro de imóveis também dá publicidade ao regime de bens quando você se casa em um regime de bens diferente do regime que as pessoas chamam de regime comum ou regime legal, aquele que é a comunhão parcial de bens ou a separação legal para quem for maior de 70 anos e não escolher outro regime. Então, essa publicidade dada pelos cartórios é de extrema importância, vai ajudar muito as mulheres, principalmente, na descoberta ou na segurança de se manter efetivamente o patrimônio ali com a família, sem que ele seja dilapidado, sem o conhecimento dela, sem deixar rastros, ou seja, dificultando efetivamente a vida de quem quer trazer ali uma traição financeira para as relações. A questão uma coisa que eu me lembrei que eu acho importante também, Érica e Miriane, é a gente ter a consciência de que a união estável gera direitos tanto quanto o casamento. E que a união estável não precisa estar documentada. Eu me lembrei disso porque hoje mesmo, eu atendendo uma pessoa que veio relatar que estava sofrendo uma violência em casa e que foi pedir orientação, porque as pessoas procuram os cartórios e a gente faz a orientação, tenta ajudar, é um local de acolhimento para as pessoas que estão passando por violência. Ela dizia, eu falei, bem, você tem condições de fazer a dissolução da sua união estável para que a gente consiga documentar aqui que esse apartamento foi comprado, porque ela alegava que eles tinham comprado um apartamento que estava só no nome dele, etc. Enfim. Aí ela me disse, não, mas eu não tenho união estável.
com a pessoa. Eu falei, mas por que você não tem união estável? Você está me vivendo que você vive com a pessoa faz X meses, que vocês estavam vivendo uma vida comum. Sim, mas a gente nunca foi num cartório documentar. Então, é muito importante as mulheres terem consciência de que não precisa ir a um cartório documentar uma união estável para que a união estável exista e que efetivamente surta efeitos jurídicos, principalmente patrimoniais, e uma relação. Então veja que ela ficou bastante surpresa em saber que ela tinha como ter os direitos garantidos, ela tinha como procurar um advogado, o advogado verificar uma forma de se reconhecer a existência daquela união estável, garantir a parte desse apartamento que havia sido comprado só em nome dele, que ela não tinha nada, não assegurou nada, ela só estava ajudando a pagar, porque tudo isso é decorrência da existência da união que se dá independentemente de ter documentado ou não. Basta que os requisitos ali daquela convivência comum, com intenção de ter uma família, existam para que você tenha seus direitos garantidos. Claro que você poder fazer a documentação, como ela chamou, da união estável, é importante, inclusive para você poder escolher regime de bens. Porque se você nada documentar, essa união estável vai ser regida pelo regime comum, que é o regime da comunhão parcial de bens, que talvez não seja o que você queira escolher. Então, para escolher um outro, precisaria fazer por escrito a escolha de um outro. Mas o fato de não ter feito essa união por escrito não significa que ela não exista, que os seus direitos não existam e que eles não possam ser garantidos. Ainda que para isso você dependa de procurar o advogado, que vai buscar o judiciário para esse reconhecimento. Mas é impactante nós percebermos na prática do dia a dia que pessoas instruídas, como era o caso dessa, que foi justamente o que a Miriane disse, uma profissional, uma diretora de uma empresa que estava me procurando para falar sobre esse assunto, com a falsa ideia ou falsa ilusão de que, como ela não tinha documentado a união estável dela, ela tinha, entre aspas, perdido essa parte do apartamento que teria sido comprado só em nome do companheiro. Então, a Miriane muito bem colocou de que essa desinformação jurídica não é uma desinformação só de pessoas que não têm escolaridade, das mulheres, que a gente precisa talvez informar um pouco melhor. É que a desinformação jurídica é uma desinformação de todos, porque a gente não tem esse acesso à informação, muitas vezes, como a oportunidade que muitas mulheres estão tendo nesse momento que nós estamos aqui para prestar esse aconselhamento jurídico, porque não se tem na escola, porque não se tem em reunião de bairro, porque não se tem no dia a dia, mas a busca por esse conhecimento, por essa informação, é muito importante. Não se deixe enganar por falsas realidades ou por mitos que possam existir por aí, como esse. Eu não fui no cartório e não fiz a minha união por escrito, então eu perdi o direito. Não perdeu o direito. E a partir do momento que é feito e é publicizado nos registros públicos, claro, a sua segurança vai ser maior. Mas não desista da busca dos seus direitos porque você não agiu assim. Mas também se conscientize e na próxima relação, haja assim. Por favor. Por favor. Miriane, e se a mulher percebe que essa violação patrimonial já aconteceu? O marido ou companheiro já se desfez do patrimônio, simulou uma doação, uma compra e venda. Quais são os caminhos jurídicos possíveis para ela tentar reverter essa situação ou, no mínimo, evitar maiores prejuízos? Melhor é que hoje em dia o direito tem se atentado a essas questões, diferente do passado, que era muito mais omisso. Então, nós temos mecanismos como a desconsideração inversa da personalidade jurídica, para quando o caso daquela mulher do marido que põe os bens em nome da empresa. Então, é possível você atingir esses bens, demonstrando que houve algum tipo de fraude, uma confusão, que aquele bem não deveria estar lá, porque é comum
O homem vai comprar a casa do casal e coloca em nome da empresa. Não, isso aí depois enseja uma desconsideração da personalidade jurídica, que é que a empresa tire o manto dessa proteção jurídica para poder partilhar esse patrimônio, porque é muito diferente você partilhar um patrimônio no nome da pessoa física para o nome da pessoa jurídica, como a Virgínia falou. Você fica reduzida a, né, se todos os bens do marido põem em nome de uma empresa. Você acaba, no final, sendo reduzida à contabilidade dessa empresa, porque você vai ter direito de apuração de haveres, nunca o juiz vai falar, olha, vende a empresa para dar a parte dela, você vai ter direito de receber lucros, então você fica muito mais limitada. Mas o importante é que as mulheres saibam que tem, sim, formas, inclusive isso de pôr bens em nome da empresa que são do casal, que faz essa confusão patrimonial, um desvio da finalidade da empresa. Tem como você anular doações simuladas. Então, tudo, eu falo que uma das maiores fontes ali para você entender muita fraude é extratos bancários. A gente pedir extratos bancários e sempre deixa rastro, né? Normalmente no divórcio eu sempre peço por mais tempo, tenho que fundamentar juridicamente, porque normalmente os juízes eles dão um saldo bancário da data da separação de fato, mas a gente fundamentando com indícios de fraude eu consigo esses extratos por mais tempo, para analisar qualquer desvio, qualquer situação para uma outra pessoa. Vamos supor, comprou uma casa em nome da mãe. Mas aí a gente consegue essa quebra do sigilo bancário e aí a gente vê lá atrás que saiu para o dono da casa que estava na matrícula uma transferência desse marido. Então, olha a prova aí. Então, eu acho que o extrato ele fala bastante. Claro que também a movimentação fiscal e movimentação bancária da empresa também. Mas hoje eu penso que o direito está se voltando mais a isso, existem formas, não é fácil, tudo que envolve fraude é difícil, mas tem crescido esse olhar do judiciário para essas situações, então é possível, porque como a Virgínia falou, ela me lembrou o porquê que eu comecei no direito de família. Meu primeiro contato no direito de família foi no núcleo de práticas jurídicas da faculdade, e aí a pessoa chegava lá falando, eu vim querer pensão para o meu filho. Mas fala mais de vocês, né? Vocês não têm patrimônio, não tem nada. Não, a gente só morou junto, não tem nenhum papel. Ele tem uma moto, comprou um terreno no nome da mãe e a gente não tinha nada no papel. Então, ela não tinha a mínima consciência do direito que ela tinha. Então, esse foi um dos motivos que eu percebi que eu tinha que falar mais alto com aquelas mulheres, assim, para mais poderem ouvir. E a rede social me proporcionou isso. Então, que elas não sabem o mínimo, elas não sabem o básico. E se prepararem, se prepara antes, você tendo indício, como eu falei no começo, que seja quando aquela mulher que não tem acesso a nada do marido, que tem muitas, grave conversas, ele vai pôr uma casa no nome da mãe dele, grava você conversando com ele, mas por que você vai pôr o nome da sua mãe? Por que isso? Então você já tem um indício dele confirmando ali, então assim, e depois você pode sim se socorrer do judiciário, existe formas de você reaver esse patrimônio para a partilha e conseguir uma partilha minimamente justa. Assim, o incomum é hoje em dia e sempre, né, você vê uma partilha muito justa para a mulher, mas você tem mecanismos jurídicos de você lutar por algo mais próximo ali da justiça. Porque, assim, quem está com o patrimônio em mãos é quem se beneficia com a morosidade do judiciário. Então, esse é um ponto também que a mulher acaba se prejudicando, porque ela estando sem dinheiro, ou o dinheiro vai acabando, ela acaba aceitando um acordo ruim. Mas é importante que saibam que tem meios jurídicos, se ela soubesse preparar minimamente antes, facilita. Virgínia, e depois a Miriane pode complementar, a gente fica muito claro aqui no nosso diálogo que informação é essencial para a prevenção dessa violação patrimonial. Ainda mais uma informação com conteúdo jurídico é crucial para que você ou evite essa violação ou, percebendo que ela aconteceu, você consiga reverter. Concorda, Virgínia? Sem dúvida. A informação e a educação jurídica são essenciais para prevenir a violência patrimonial nas relações conjugais e nas uniões estáveis. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Muitas práticas abusivas, como controle excessivo do dinheiro, ocultação de bens, retenção de documentos, exclusão de gestão financeira, são naturalizadas. E nem sempre são reconhecidas como violência. Mas o fato são violência.
E precisa ter essa ideia, essa educação jurídica precisa trazer essa consciência. A educação jurídica vai estimular também a formalização da união estável, como esse assunto que a gente acabou de trazer aqui, um planejamento patrimonial efetivo, a busca por uma orientação preventiva, não achar que é um tabu falar de patrimônio antes do casamento, ou seja, criar relações mais transparentes. Acho que a gente só vai conseguir efetivamente isso com educação jurídica, com informação efetiva para as mulheres. A gente precisa continuar nessa luta, uma luta que a Miriane pegou lá no início da faculdade com toda a força e que é admirável, porque a gente ainda tem muitas companheiras mulheres precisando desse nosso apoio, dessa nossa orientação e dessa conscientização de que a gente mulher não precisa passar por isso, não tem necessidade de passar por isso, e a gente não pode deixar que isso seja algo naturalizado. Acho que uma outra situação que me vem muito à mente também, e que eu acho importante a gente alertar as mulheres, não se empresta o nome. Assim, todos os dias a gente vê uma situação como essa também no cartório, de que a pessoa disse, mas ele estava com problema no nome dele, aí ele fez um empréstimo no meu nome, ele comprou tal coisa no meu nome, agora ele foi embora e assim, o que eu faço com essa dívida que está no meu nome? O que eu faço com esse problemão que está no meu nome? Então, gente, assim, nós mulheres, nome é direito personalíssimo, né? A gente não empresta, nem mesmo no auge de qualquer amor, de qualquer paixão. Se conscientize, se o seu companheiro, se o seu marido está com um problema no nome dele, deixa ele resolver o problema dele, não coloque você nesse problema. Não ache que você dizer não, se posicionar e dizer, enfim, resolva você o seu problema, eu não acho certo fazer isso, que isso é desamor ou que isso é ruim para a relação. Porque se isso for ruim para a relação, pense se é uma relação que você merece estar com ela efetivamente. E olha, isso que a Virgínia falou de emprestar o nome, ela vê muito, e o que eu vejo nas minhas caixinhas vai lá e tira uma moto pro homem, essas palavras dela, tirei uma moto, isso acontece, não façam isso. E informação jurídica, como eu falei, as mulheres precisam aprender, que a gente fala informação jurídica, parece algo tão distante, algo tão burocrático, e não, é você saber o básico, você saber ali o que vai refletir um regime de bens que vai refletir para o resto da sua vida. Então, primeiro de tudo, para você conseguir lutar, você tem que saber que esse direito existe. E aí, você consciente que esse direito é seu, aí você pode ter forças para lutar por isso. Porque a mulher, ela não tem ideia do direito que ela tem, então você acha que ela vai lutar, vai brigar porque o marido, que só ele trabalha fora, tá comprando bens em nome da mãe dele. Ela vai lutar por isso, ela nem sabe se ela tem esse direito, ela pode achar ruim, mas ela não sabe que ela tem esse direito. A partir do momento que ela entende que esse direito é dela, uma barreira foi vencida. Agora falta eu ter força para eu encarar isso e mostrar que tá errado. Então é aprender mesmo. Eu acho que as redes sociais fazem um papel hoje em dia que a informação chega até as mulheres. Quantas mulheres que eu atendo aqui que teriam condições financeiras de contratar um advogado na própria cidade, mas elas não teriam conhecimento, elas não conheceriam pessoas, ou em cidades pequenas, que o marido é muito rico, que conhece todo mundo. Possivelmente, depois de uma conversa com um advogado da cidade, isso sairia ali, vazaria. Então, esse acesso mesmo que a internet dá, isso é o acesso à justiça. Não é só você poder pagar, mas você, até aquela que pode pagar, muitas vezes não tinha acesso a uma pessoa que poderia defendê-la. Então, eu acho que as redes sociais fazem um papel maravilhoso, e se fortalecer. As mulheres também têm que se fortalecer e entender do valor delas, porque, né, mulheres, vocês valem, o serviço doméstico vale, como a Érica falou, enquanto um está trabalhando fora, o outro está trazendo paz, equilíbrio. Você foi fundamental para a formação de qualquer situação junto aí do seu casamento, então conscientizem-se disso, vocês são legítimas de
de lutar pelos seus direitos e reconheçam o valor de vocês acima de tudo. Virgínia, Miriane, eu peço para vocês as palavras finais de cada uma, mas já nessas palavras finais eu gostaria que vocês entregassem uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo e que talvez estejam vivenciando uma situação de controle ou restrição patrimonial. Virgínia. Controle financeiro excessivo, ocultação de bens, exclusão de gestão de patrimônio não são situações normais de casamento. Abram o olho para isso efetivamente. Isso tudo significa violência patrimonial. Não se deixe ser violentada. Muito obrigada, Miriane. E fazendo minhas palavras da Virgínia, continuando para evitar, né, o máximo possível, você mulher que está nesse plano conjunto de dedicação ao lar e ele trabalhando fora. Muito cuidado, porque normalmente no final eles não reconhecem isso que você está fazendo. Depois você vai ser desvalorizada, não trabalhou porque não quis, você teve um apagão de 30 anos no seu currículo e depois ele quer te dar 2 anos de pensão para você se inserir no mercado de trabalho. Então, muito cuidado com isso, pensem bem antes disso, porque o preço pode ser muito alto lá na frente. E se essa for uma decisão mesmo, você tem meios de você se proteger disso. Faça um contrato, um ajuste patrimonial entre vocês, prevejam situações futuras em caso de separação, até mesmo no pacto antinupcial, com a melhor forma de fazer, no contrato de convivência. Façam uma previsão, porque as pessoas se separam, isso é um fato. Então, se você vai, em algum momento, se dedicar a uma situação que depois isso não vai te trazer crescimento para fora, então você tem que equilibrar isso em caso de término desse relacionamento. Converse com o seu marido, com o seu namorado, com o seu noivo. É você amenizar qualquer desconforto, amenizar os prejuízos futuros. Então, você que está nessa situação, mulher, abra os olhos. Eu tô plantando a sementinha aí em você. Eu vou, inclusive, tirar os óculos para conversar e fazer o fechamento deste episódio, agradecendo a participação riquíssima das nossas 2 debatedoras, mas para falar para você que está nos vendo e nos ouvindo, o quanto fica claro que essa vulnerabilidade, essa dificuldade de lidar com o patrimônio no casamento ou em uma união, não atinge apenas aquela pessoa que fica só em casa cuidando dos filhos, mas independe da situação financeira. Nós mulheres costumamos sempre colocar o amor na frente de qualquer necessidade, inclusive a nossa. Mas informação e proteção não é falta de amor. É amor pela sua família, é amor por você. E na dúvida, procure um advogado que você conhece, procure um tabelionato de notas, procure o registro de imóveis. Nós estamos preparados e preparadas para lhe dar esta informação que te engrandece e que te empodera. Um grande abraço a você que nos escuta. Esse episódio sai sempre no dia 21 de cada mês. Você pode ter esse tipo de informação conosco aqui no Ribcast, nos ouvindo no Spotify, ouvindo a gente no Instagram e no YouTube. O Registro de Imóveis do Brasil, os advogados e os tabeliães de notas estão sempre ao seu lado. Muito obrigada.